Quando pensamos nos perigos da natureza, nossa mente geralmente desenha imagens de vulcões em erupção, tsunamis devastadores ou predadores selvagens. Vemos o perigo como um evento grandioso, barulhento e visível. Essa é a crença comum, que as maiores ameaças do planeta anunciam sua chegada com um rugido. Mas e se os lugares mais mortais da Terra não fossem perigosos pelo que fazem, mas pelo que são? E se o perigo não fosse uma fera com dentes, mas o próprio ar, a própria água, o próprio chão que você pisa, disfarçado de paisagens exóticas e até mesmo paradisíacas? Hoje, vamos desvendar os 5 lugares mais perigosos da natureza. E eu garanto, a realidade é muito mais estranha e assustadora do que qualquer filme de ficção. E se você é fascinado pelo poder indomável do nosso planeta, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa jornada vai desafiar tudo o que você sabe sobre sobrevivência. Vamos começar nossa contagem regressiva no número 5, um lugar que parece saído de uma pintura alienígena, a Depressão de Danakil, na Etiópia. À primeira vista, é um espetáculo de cores vibrantes, amarelos de enxofre, verdes de cobre e laranjas de sal. A crença comum é que seu principal perigo é o calor, já que é um dos pontos mais quentes do globo, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 50 graus Celsius. Mas a pergunta intrigante é, e se o calor fosse a menor de suas preocupações? A revelação chocante é que a Depressão de Danakil é um campo minado químico. A água que borbulha em suas piscinas coloridas não é refrescante, é uma sopa de ácido sulfúrico e clorídrico, com um pH que pode chegar a 0, tão corrosivo que pode dissolver metal. A evidência científica para isso está em sua geologia única. Localizada na junção de 3 placas tectônicas que estão se afastando, a crosta terrestre aqui é extremamente fina. Isso permite que o magma subterrâneo aqueça a água que emerge na superfície, carregando-a com uma concentração letal de minerais e gases vulcânicos. Estudos publicados em revistas como Nature Geoscience descrevem o local como um análogo de ambientes extraterrestres, onde a vida como a conhecemos é simplesmente impossível. O ar que se respira perto dessas fontes hidrotermais é saturado com gases tóxicos como cloro e vapores de enxofre, que podem causar danos fatais aos pulmões em minutos. A implicação surpreendente é que a beleza estonteante de Danakil é, na verdade, um aviso. As cores vibrantes não são um convite, mas uma declaração de guerra química contra a biologia. Este lugar muda nossa percepção de perigo, nos ensinando que a ameaça mais letal pode ser a mais bela, uma armadilha cromática, onde um passo em falso não significa uma queda, mas uma dissolução. O perigo aqui vem de baixo, da fúria geológica sob nossos pés. Mas e se a ameaça pudesse vir de algo que consideramos a própria essência da serenidade e da vida? Um lago. Um lago de águas calmas, cercado por uma vegetação exuberante, costuma ser um símbolo de paz e tranquilidade. É a crença comum que um corpo de água como esse é um oásis, um refúgio. Essa era exatamente a percepção que os moradores tinham do lago Noios, em Camarões. Era uma fonte de vida, um lugar para pescar e buscar água. Mas em 21 de agosto de 1986, essa percepção foi destruída para sempre. A pergunta intrigante que assombrou o mundo por décadas foi: como um lago aparentemente pacífico pôde, em uma única e silenciosa noite, ceifar a vida de mais de 1.700 pessoas e 3.500 cabeças de gado, em aldeias a quilômetros de distância, sem gerar uma única onda violenta, sem nenhum terremoto, sem nenhum som de aviso? A revelação chocante é que o Lago Noios é um assassino silencioso. Ele não afoga suas vítimas, ele as asfixia. O lago esconde uma armadilha mortal em suas profundezas, uma concentração massiva de dióxido de carbono, CO2, dissolvido, vazando de uma câmara de magma vulcânico logo abaixo de seu leito. A evidência para essa teoria, hoje amplamente aceita, foi de extensivas investigações científicas após a tragédia. Relatórios de geólogos e vulcanólogos, como os de cientista George Kling, determinaram que o evento foi uma erupção límnica. A explicação detalhada é aterradora em sua simplicidade.
Por anos, o CO2 vazou para as camadas mais profundas do lago, onde a imensa pressão da água o mantinha dissolvido, como o gás numa garrafa de refrigerante fechada. Naquela noite fatídica, um gatilho, possivelmente um pequeno deslizamento de terra subaquático, perturbou esta estratificação. A água rica em gás subiu rapidamente e a queda de pressão provocou a liberação explosiva e instantânea de cerca de 1,2 km cúbico de CO2. Como o dióxido de carbono é mais denso que o ar, essa nuvem invisível e inodora desceu pelas encostas da cratera, como um rio, abraçando o chão, deslocando todo o oxigênio em seu caminho e asfixiando instantaneamente quase todos os seres vivos que respiravam em um raio de 25 quilômetros. A implicação surpreendente é que os lugares mais serenos do mundo são, na verdade, bombas relógio geológicas. O Lago Nyoes nos ensinou que o perigo não precisa ser visível. Ele pode estar dissolvido na água, esperando silenciosamente para um único momento de instabilidade para se libertar. Desde então, um sistema de desgaseificação foi instalado para liberar o CO2 de forma controlada. Mas a ameaça latente mudou para sempre nossa visão sobre lagos vulcânicos. A morte vinda de um gás invisível é aterrorizante. Mas e se o perigo não fosse uma explosão súbita e rara, mas uma qualidade permanente e implacável da própria água? Algo que não apenas tira a vida, mas a transforma em pedra. É aqui que chegamos ao número 3, o lugar que motivou o aviso, Never Step Here. Chegamos ao coração de nosso alerta, o número 3 em nossa lista dos 5 lugares mais perigosos da natureza. O Lago Natron, na Tanzânia, é visualmente hipnotizante. Suas águas rasas brilham com um tom vermelho sangue profundo, cortado por espirais brancas de depósitos de sal, criando uma paisagem que parece pertencer a Marte. A crença comum, ao ver fotos de sua beleza estranha, é que se trata apenas de um lago salgado com uma coloração exótica devido a algas. Mas a pergunta que o tornou infame, que intriga biólogos e fotógrafos, é: por que inúmeros pássaros, morcegos e outros animais que têm o infortúnio de tocar suas águas são encontrados em suas margens perfeitamente preservados, mas calcificados, como estátuas macabras de pedra? A revelação chocante e a razão do nosso aviso "nunca pise no número 3" é que o Lago Natron não é apenas salgado. Ele é um banho químico letal. Sua água é extremamente alcalina, com um pH que pode chegar a 10,5, quase tão cáustico quanto a amônia. Além disso, é supersaturado com um composto químico chamado natrão, uma mistura de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio. A evidência histórica e química é irrefutável. O natrão é a mesma substância que os antigos egípcios usavam no processo de mumificação para secar e preservar os corpos. As fotografias assombrosas de Nick Brandt em sua série Across the Ravaged Land não são encenadas. Elas documentam a realidade de animais que morreram no lago e foram encontrados calcificados em suas margens. A explicação detalhada para esse fenômeno terrível está na geologia local. O lago é alimentado por rios e fontes termais que passam pelo vulcão ativo Oudonyo Lengai, o único vulcão no mundo que expele lava de natrocarbonatito, uma rocha vulcânica rica em sódio e carbonatos de potássio. Essa geologia única enche o lago com os produtos químicos que lhe dão seu poder petrificante. Para a maioria dos seres vivos, o contato com essa água cáustica é fatal, queimando a pele e os olhos. Se um animal morre e cai no lago, a água supersaturada de natrão age rapidamente. Os compostos de sódio se precipitam e cristalizam no corpo, preservando-o da decomposição e criando uma estátua de sal perfeitamente detalhada. Se você está achando essa investigação sobre os limites da vida fascinante, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar nosso trabalho. A implicação surpreendente do Lago Natron é que a natureza possui seus próprios laboratórios de mumificação. Ele não é apenas um corpo d'água, é uma armadilha líquida que transforma a vida em monumento. Um lembrete sombrio de que a química do planeta
pode ser tão mortal quanto qualquer predador. De um lago que petrifica, nossa jornada nos leva a um perigo de natureza diferente. Um que não é líquido nem gasoso, mas ígneo. Um erro humano que abriu um portal para o inferno que arde sem parar há meio século. Quando vemos imagens da cratera de gás de Darvaza, no Turcomenistão, a crença comum é que estamos olhando para um fenômeno vulcânico espetacular. Talvez a boca de um vulcão ativo no meio do deserto de Karakum. Apelidada de Portões do Inferno, essa imensa cavidade de 70 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade, que arde com chamas alaranjadas dia e noite, parece uma obra puramente da natureza. É uma visão poderosa, quase bíblica. Mas a pergunta intrigante que muda tudo é: se esta é uma formação natural, por que sua origem é envolta em segredo e por que ela começou a queimar em uma data específica, no ano de 1971? A revelação chocante é que os portões do inferno não são uma criação da natureza, mas sim o resultado de um catastrófico erro humano. Esta cratera não é um vulcão, é o local de um acidente de perfuração da era soviética. A evidência, embora por muito tempo não confirmada oficialmente pelo governo recluso do Turcomenistão, vem de relatos de geólogos e da história da exploração de gás na região. Em 1971, engenheiros soviéticos estavam perfurando em busca de depósitos de gás natural quando a plataforma de perfuração atingiu uma caverna subterrânea de gás. O chão sob a plataforma desabou, engolindo todo o equipamento. A explicação detalhada do que aconteceu a seguir é um exemplo clássico de um plano que deu terrivelmente errado. Temendo que a cratera liberasse enormes quantidades de metano venenoso, um gás de efeito estufa muito mais potente que o CO2, os cientistas decidiram atear fogo ao gás. A lógica era que o fogo consumiria o metano de forma segura e se extinguiria em algumas semanas, quando o gás daquela bolsa específica acabasse. Eles estavam catastroficamente enganados. 50 anos depois, o fogo ainda arde com a mesma intensidade. Eles não haviam perfurado apenas uma pequena bolsa de gás. Eles haviam, inadvertidamente, aberto uma fenda para um dos maiores depósitos de gás natural do mundo. A cratera continua a ser alimentada por um suprimento aparentemente inesgotável vindo das profundezas. A implicação surpreendente da cratera de Darvaza é a demonstração aterrorizante de como uma intervenção humana pode desencadear uma força natural e torná-la praticamente imparável. É um monumento acidental e perpétuo a um erro de cálculo, um incêndio que não pode ser apagado, borrando a linha entre um desastre industrial e uma maravilha natural e infernal. Dos portões do inferno, que combinam a força da geologia com o erro humano, vamos agora para o nosso número 1. Um lugar cujo nome por si só é um aviso, mas cujo perigo real é muito mais complexo e enganoso do que o simples calor sugere. Finalmente, chegamos ao número 1 da nossa lista. Um lugar cujo próprio nome evoca imagens de desolação e morte. O Vale da Morte, na Califórnia, USA. A crença comum sobre este lugar é bastante direta. É o lugar mais quente do planeta, um deserto implacável, onde o perigo é a desidratação e a insolação. É o local do recorde oficial da temperatura do ar mais alta já registrada na Terra, 56 graus Celsius em 1913. Para muitos, a história termina aí, um forno natural. Mas a pergunta intrigante é: e se o calor extremo fosse apenas o aspecto mais famoso de um arsenal de perigos muito mais vasto e bizarro? E se o verdadeiro perigo do Vale da Morte residisse em suas contradições violentas e em fenômenos que desafiam a lógica? A revelação chocante é que o Vale da Morte tenta te matar de múltiplas maneiras, muitas vezes opostas. Ele não é apenas quente. Ele é um palco para inundações repentinas devastadoras, pedras que se movem sozinhas e variações de temperatura que podem enganar até o viajante mais experiente.
A evidência científica para esses fenômenos é fascinante. Primeiro, as pedras que navegam. Por décadas, o mistério das Sailing Stones em Racetrack Playa intrigou os cientistas. Rochas de até 300 quilos deixavam longos rastros no chão do lago seco, como se tivessem se movido por conta própria. Um estudo de 2014, publicado na revista PLOS ONE, finalmente resolveu o enigma, documentando uma rara combinação de eventos. Uma fina camada de água da chuva congela durante a noite, formando grandes painéis de gelo. Pela manhã, o sol derrete o gelo, que se quebra, e ventos leves empurram esses painéis, que por sua vez empurram lentamente as rochas sobre a lama escorregadia. A explicação detalhada para os outros perigos está em sua geografia extrema. Sendo o ponto mais baixo da América do Norte, cercado por altas cadeias de montanhas, o vale está em uma sombra de chuva. A secura extrema torna o solo duro e pouco absorvente. Quando tempestades, mesmo que a quilômetros de distância nas montanhas, despejam água, ela não é absorvida. Em vez disso, corre para o vale em forma de torrentes súbitas e violentas, as chamadas flash floods, que podem aparecer sob um céu perfeitamente azul e carregar carros e pessoas. A implicação surpreendente é que o Vale da Morte é o exemplo máximo da hostilidade da natureza através do paradoxo. Ele é tão seco que pode te afogar. É tão imóvel que suas pedras se movem. O perigo não é apenas um elemento como o calor, mas a conspiração de todos os elementos nos seus extremos. Desde as piscinas ácidas da Etiópia, passando pelo gás mortal de Camarões, a água petrificante da Tanzânia e o fogo eterno do Turcomenistão, até este vale de contradições letais, vimos que os lugares mais perigosos da natureza raramente são o que parecem. Qual desses lugares te surpreendeu mais? Existe algum outro local que você acha que deveria estar nesta lista? Deixe o seu comentário abaixo, adoramos ler suas sugestões. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossa próxima investigação sobre os mistérios mais profundos do nosso mundo.